Olá, estamos em mais um bate-papo aqui do Diário Talks, hoje com a presença do senador Aloísio Nunes Ferreira Filho. Verdade, né? A gente tem aqui uma extensa, fez até uma listinha de todos os cargos ocupados pelo Rio Pretêncio, Aloísio Nunes Ferreira Filho, ele que foi secretário-geral da Presidência, foi ministro da Justiça também do governo FHC, ministro das Relações Exteriores do governo Temer, também senador, né? Como a gente vai, não é senador, mas a gente trata, é uma deferência que a gente faz jornalisticamente falando, deputado federal, deputado estadual, vice-governador do estado de São Paulo, e a gente vai bater um papo justamente falando sobre a questão eleitoral, sobre o cenário eleitoral deste ano. Eu sou o Fabrício Carareto, aqui comigo está a Maria Helena Covre e também o Lucas Israel de Político. Então, primeiramente, agradeço a participação, senador Aloísio. Muito obrigado, eu agradeço a vocês pelo convite e é um prazer estar com vocês. Bom, a gente vai começar Sobre a fazendo minha a pergunta de biografia, algo. você esqueceu um cargo que eu ocupei que me honra muito. Eu fui presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito de São Paulo. Tá certo, então aí é uma longa trajetória, né, política, e desde a da época estudantil também É, o senador tem essa atuação ligada aí a movimentos estudantis e à política. E Bom, lembrando que é o político de Rio Preto mais bem sucedido na UNE, em cargos ocupados. Na história de Rio Preto até hoje temos outros aí jovens aparecendo, podendo construir esse perfil, temos grandes políticos, mas é inequivocamente o político com maior trajetória que a gente tem da história de Rio Preto, né? sem dúvida, porque eu sem sou mais dúvida. velho, né? Bom, a primeira pergunta, senador, é justamente nós tivemos aí, vamos já algum assunto bastante quente, né, que nós tivemos essa semana, reportagem do Metrópolis, né, do site Metrópolis, trouxe que um grupo de empresários bolsonaristas, num grupo de WhatsApp, estaria falando sobre golpes, né, se posicionando a favor de golpe, dizendo que é melhor ter um golpe de Estado, caso o Lula seja eleito, era melhor ter um golpe de Estado. E o ministro Alexandre de Moraes e também a Polícia Federal determinou buscas e apreensões dos celulares desses empresários. Também determinou quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Só que isso acabou sendo visto, né, como uma forma um pouco exagerada, essa ação do ministro. Eu queria saber, o senhor, né, como ex-ministro da Justiça, tem também como senador. Eu gostaria de saber se o senhor compartilha de que houve um excesso do ministro Alexandre de Moraes, já que ali não havia, digamos assim, um planejamento de um golpe. Haviam, na verdade, alguns argumentos a favor de um possível golpe. Como que o senhor vê esse episódio? Olha, se você tem provas, e a prova e a Metrópole serve, a reportagem serve de prova, porque transcreveu os áudios. Se você tem prova de que algumas pessoas, e não são quaisquer pessoas, são grandes empresários que movimentam 4, 5% do PIB brasileiro, estão conversando sobre um negócio chamado golpe de Estado, dizendo que é ótimo dar um golpe de Estado se o Lula for eleito, evidentemente essa conversa não é uma conversa inocente. É isso? Então, estaria havendo preparação de um golpe? Não sei. Há o início de execução de golpe de Estado, que é um crime inafiançável? Não sei. O que é preciso é investigar, né? Quando o ministro toma conhecimento de que existe esta conversa, e não é uma conversa de botequim, de amigos que se reúnem depois de durante um aniversário de família e falam qualquer coisa, são pessoas importantes da economia brasileira, que têm capacidade de movimentar dinheiro, recursos para financiar um monte de coisas. Quando o ministro toma conhecimento disso, ele manda investigar. Se amanhã não se encontrar nada que realmente comprove ou que haja indícios concretos de que há um início de preparação deste crime, da execução deste crime, volto a dizer, golpe de Estado é crime inafiançável. Se, porventura, essa investigação preliminar não der em nada, muito bem, melhor assim, o inquérito é arquivado. Mas eu acho que o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando tem conhecimento de que poderia estar em andamento uma trama para perpetrar um golpe de Estado, acho normal,
acho razoável e acho necessário que ele mande investigar. Senador, o senhor, como estudante, na época de estudante do senhor, o senhor viveu a instalação do regime militar no Brasil, o senhor foi uma das figuras aí que combateu. O senhor me deu uma entrevista em 2020, mais ou menos, em que o senhor fez críticas à forma do presidente Bolsonaro se posicionar, mas naquele momento o senhor dizia não ver o risco às instituições, né? Um risco de uma ruptura institucional. Hoje, o senhor vê esse risco? Eu acho que é sempre uma ameaça pairando, a gente tem que estar sempre muito vigilante, né? Porque a situação brasileira está muito complicada. Você veja, as coisas estão muito, as peças do jogo institucional estão muito fora de lugar. O presidente fala contra as urnas eletrônicas, mediante as quais ele foi eleito, não só agora, como em toda a sua carreira política. O Supremo Tribunal Federal se coloca no centro de uma polêmica política. O Congresso Nacional legisla de uma maneira escancaradamente inconstitucional e tem orçamento secreto, o orçamento que é a pedra de toque de uma democracia representativa, tem uma boa parte da sua concepção, da sua elaboração e da sua concretização secreta. Então, é uma situação complicada, não é? Existe muita tensão hoje. Você veja, é quase você reunir com amigos. Se tem bolsonaristas e lulistas na conversa, é melhor evitar de falar de política, porque os nervos estão à flor da pele. Então, é claro que você tem um momento de tensão. Agora, eu não creio que haja, por parte das Forças Armadas, que é quem poderia dar um golpe ou dar sustentação ao golpe, não creio que as Forças Armadas embarquem numa aventura dessa. Você tem manifestações aqui ou ali de militares aposentados, militares na reserva, mesmo gente que está no governo, como esse Augusto Heleno, que é um sujeito de extrema-direita, mas eu não vejo comandantes que comandam tropa efetivamente pondo as manguinhas de fora em matéria política. Estão muito reservados, muito dentro da sua missão constitucional, e olha que eu tenho muito contato na área militar, por todos os cargos que eu já ocupei no Senado, na Câmara, sempre fui membro da Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, então eu tenho um diálogo muito franco com militares de alta patente. Não acredito, realmente não acredito. E mais, você tem hoje as manifestações recentes do dia 11 de agosto, os manifestos dos empresários, você tem uma mobilização, pelo menos cautelar, da sociedade civil muito ampla, não é? De todas as correntes de pensamento, empresariado, estudantes, trabalhadores, de repulsa a essa ideia. Depois de um golpe militar, o Brasil, uma ditadura militar, o Brasil seria definitivamente colocado na posição de um pária internacional. Né? Para o próprio empresariado, não interessa ter um golpe militar no Brasil, porque como é que você vai atrair investimentos para o Brasil? O capitalismo precisa de um mínimo de estabilidade política e jurídica, o que é incompatível com uma ditadura militar. Então, eu não creio que haja no horizonte a ameaça concreta de um golpe. Você tem um presidente que não se contém. Ainda na entrevista que deu no Jornal Nacional, ele, quando perguntado sobre o resultado das eleições, que seria acataria, ele diz: acato se forem eleições limpas e transparentes. Aí pergunta: mas quem vai decidir se é limpo e transparente? As Forças Armadas. Eu duvido que as Forças Armadas entrem nessa história de decidir se a eleição foi ou não foi legítima. Independentemente de um golpe, então a gente vai percebendo um clima alimentado, às vezes, em função dessa radicalização, de que o processo sucessório, caso o presidente perca, não será tranquilo. Ainda que não seja por forma de um golpe, mas em termos da movimentação dessa base mais radical de apoio ao atual presidente. Ou não? O senhor não acredita nisso? Não. Acredita que vai ser tranquilo? Eu acredito que vai haver, claro, choro e vela. Mas pode haver um pouco de bagunça, confusão,
Mas eu não creio que haja nada semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Congresso, quando o Congresso se reuniu para decidir sobre a eleição do presidente Biden. Não creio. Vai ter uma transição, a transição não vai ser fácil, porque o Brasil está muito atrapalhado. Veja, a situação fiscal brasileira, as contas públicas brasileiras já estavam em situação muito difícil. Com a aprovação dessa tal PEC Kamikaze, ficou mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. A situação internacional é uma situação de muita preocupação, não só em razão da guerra da Ucrânia, mas do aguçamento das rivalidades entre Estados Unidos e China, um clima de nova Guerra Fria. Aqui no nosso continente, a crise da Argentina se avolumando. Né? O Congresso, que hoje o Congresso conseguiu capturar quase toda a verba orçamentária que fica à disposição do presidente para executar para o seu programa de governo. Hoje, quase tudo isso depende do parlamento, de emendas parlamentares, um parlamento capturado por um grupo fisiológico. Né? Então, é uma situação difícil, não é uma situação fácil. Eu acho que o começo do próximo governo vai ser um começo difícil, até as coisas engrenarem. O seu conhecimento dentro do campo político internacional, como chanceler, o que você espera do papel do Brasil nos próximos anos, sobretudo aqui na América Latina, tendo em vista a crise na Argentina, que foi para um governo mais liberal, com Maurício Macri, e depois agora com Alberto Fernandes. Como é que você acha que vai ser o papel do próximo governo quanto à política externa? Bem, eu acho que o próximo governo tem que retomar na política externa o perfil tradicional do Brasil, da política externa brasileira, não é? Que é um perfil de um país pacífico, um país que busca o diálogo com os outros, um país que não interfere na vida dos outros países, vizinhos ou não, que não tenha alinhamentos incondicionais com um lado ou com o outro das polarizações políticas internacionais, que retome a negociação que estava concluída comigo quando fui ministro de Relações Exteriores entre o Mercosul e a União Europeia, que hoje está em banho-maria, em razão da atitude do governo Bolsonaro em relação a temas muito sensíveis no campo internacional, como a questão do clima e do meio ambiente. Né? O Brasil tem que retomar aquilo que é hoje, talvez, o seu maior cacife no jogo político internacional, que é o fato de ser uma grande potência ambiental. Né? Nós podemos ter um papel decisivo nessa que é uma grande questão global da humanidade hoje, que é a questão do clima e do meio ambiente. Né? O Brasil tem que trabalhar para destravar os impasses que hoje existem no Mercosul, fazer novos acordos internacionais, como o que foi iniciado no meu tempo com a Coreia do Norte, com a Coreia do Sul, melhor dizendo, com Singapura, enfim, retomar a sua relação internacional com os outros países. O nosso presidente hoje, infelizmente, é uma pessoa infrequentável. Né? Veja, a França. A Europa pode ser, dentro da polarização China, e agora China e Rússia e Estados Unidos, a Europa pode ser um parceiro para o Brasil numa política, digamos, de independência em relação a esses dois polos. Porque a Europa se você tomar a Europa Ocidental, a União Europeia é uma grande potência econômica e política do mundo. Muito bem. Os dois países-chave da União Europeia são a França e a Alemanha. Diante da fragilidade política da atual liderança alemã, com o final do mandato da Angela Merkel, a França é um grande país, é o país mais importante politicamente da Europa. Ora, veja qual é o tratamento que o presidente Bolsonaro e agora o seu ministro de Relações Exteriores dão à França, ao presidente da França. Tratamento injurioso ao presidente e à mulher do presidente. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, essa coisa toda tem que acabar. E você ter um presidente normal, um presidente capaz de circular pelo mundo, levando a nossa mensagem,
que é a mensagem da cooperação, da paz, retomar aqui na América do Sul a atividade dos países do Tratado de Cooperação Amazônica, que nós temos esse tratado que pode ser uma plataforma para recebermos recursos vultosos no plano internacional, né? Enfim, eu acho que vai voltar a ser um país normal. E depois de tanta oposição marcada de disputa mesmo, né? O senhor hoje apoia o ex-presidente Lula, né? O senhor se sente confortável nesse apoio? Ele é um presidente normal, esse presidente normal que o senhor está falando que a gente precisa? Que eu me sinto confortável. Se eu não tivesse confortável, não estaria votando e apoiando o presidente Lula. Claro que eu me sinto confortável. E por várias razões. Primeiro, porque nessa eleição, diferentemente de muitas outras que eu conheci, que vocês cobriram como jornalistas, logo de cara, ainda antes do início da campanha eleitoral, do primeiro turno, nós já tínhamos o segundo turno configurado, não é? Eu me lembro, quando eu fui candidato à vice-presidência, para chegar até o segundo turno, nós tivemos que ultrapassar a Marina Silva, que substituiu o Eduardo Campos. Uma pauleira. Né? Tem sido assim nas eleições presidenciais. A decantação do mapa político acontece ao longo da campanha. Dessa vez, antes já da campanha, nós já tínhamos a polarização. Temos dois polos, Bolsonaro e Lula. Isso já estava colocado. Não há campo para uma terceira via. Não há um nome do centro democrático, reformista e tal. Se há, não tem voto. Quem tem voto para derrotar o Bolsonaro é o Lula. Isso inequivocamente. E eu acho que o Bolsonaro é um presidente que precisa por várias razões, não convém aqui, se quiserem eu posso falar, mas várias razões, plano econômico, social, político, um presidente, um dos piores presidentes, se não o pior presidente que o Brasil já teve. Bom, agora, eu acho, não só para derrotar o Bolsonaro, é o Lula que pode, mas também porque eu acho que hoje não se trata apenas da democracia, e é importante hoje, voltou a ser a democracia um tema de campanha eleitoral, né? Há muito tempo não era. Hoje já tem a democracia e a preocupação com a sua manutenção. Este é um tema de campanha eleitoral. Mas não é só a democracia. O Brasil é um país tremendamente, absurdamente desigual. E a desigualdade aumentou, tem aumentado. Né? A fome voltou no Brasil. O Brasil está incluído hoje no mapa dos países onde a fome é um fenômeno de massa. Então é preciso ter um presidente com sensibilidade social, capaz de implementar políticas sociais que já foram exitosas, muitas delas iniciadas no próprio governo do presidente Fernando Henrique, mas alguém com sensibilidade para conversar com o povo, para atacar com políticas eficazes o tema da desigualdade e da exclusão. Eu acho que o Lula é o homem para isso. Tá. Aproveitando, queria voltar um pouco sobre a questão que o senhor falou do Congresso, né, do sequestro do orçamento. A gente tem aqui no Brasil o que é chamado de presidencialismo de coalizão, né? O presidente ele não governa sozinho, ele precisa do apoio do Congresso. O senhor, quando foi secretário-geral da presidência na gestão do FHC, o senhor fazia esse meio de campo, né, muito com o Congresso. O senhor não acredita que a forma desse presidencialismo de coalizão acaba colocando o presidente, né, que seja agora com o Bolsonaro na mão do Centrão, mas mesmo o Lula, mesmo a Dilma, talvez a Dilma até tenha caído quando ela resolveu bater de frente com esse grupo. Essa forma de presidencialismo, como ela é colocada, eu sei que até o senhor já defendeu o parlamentarismo, né, em outros momentos, não sei se o senhor ainda defende, mas enfim, vamos tratar do presidencialismo. Como fazer com que o presidente possa governar sem ter de ceder o tempo todo aos parlamentares, seja do Centrão ou de outros partidos? Existe alguma fórmula, né, até pela experiência que o senhor teve como secretário-geral da presidência, como fazer isso? Claro que é possível fazer. O Fernando Henrique fez. O Lula fez nos seus dois governos. Né? O Itamar, de uma maneira, fez também, com a enorme dificuldade depois do impeachment do Collor. Você tem que ter um programa, você tem que ter um norte, tem que ter um conjunto de ideias e ser capaz de transmitir essas ideias para a sociedade.
Né? O Fernando Henrique teve uma coalizão, e eu participei do gerenciamento dessa coalizão. O eixo da coalizão era a relação com antigamente chamava-se PFL. O vice-presidente era do PFL. O Lula teve uma coalizão. O vice-presidente do Lula era o Alencar, o senador Alencar, que era do MDB. Mas você tem que ter um projeto para o país. Né? Um projeto, uma ideia. Qual é a ideia do Bolsonaro para o país? Armamento, cloroquina, tratamento precoce, romper com o Acordo de Paris. Qual é a ideia dele? Não existe. Então, ele não tem ideia. O que acontece, então, ele se afasta. Ele é alguém que grita, que fala alto, que bate na mesa, tem uma aparência truculenta, mas é um presidente fraco politicamente, porque não sabe para onde levar o país. É um presidente faccioso, que só vive da briga. E um presidente faccioso tem dificuldade em fazer política, política que passe por uma congregação de pessoas em torno de projetos comuns. Né? Acho que o presidente tem poderes importantes, tem o poder de se dirigir à opinião pública, tem medidas provisórias, tem iniciativa exclusiva de um sem número de matérias, e tem a condição também de vocalizar, como ninguém, um programa, um conjunto de ideias, um conjunto de propostas. Eu fui congressista durante muito tempo. O congressista, quando sabe que o Brasil está indo num rumo que é favorável ao povo, que casa bem na opinião pública, ele já costuma se alinhar. Porque o deputado sai de uma eleição, já está pensando em outra. Ele não vai ficar... Se um governo está indo bem, está conseguindo vender bem o seu peixe, digamos assim, né? E que a população, os cidadãos, acreditem na sua mensagem, o Congresso tende a se alinhar. Senador, o senhor tocou num ponto que é impossível a gente não pensar quando vê o atual cenário, né? O PSDB, Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes presidente, o senhor teve um papel bastante relevante no governo. O PSDB teve um papel extremamente importante no processo de redemocratização do país e coincidiu a ascensão do bolsonarismo com a redução de tamanho do PSDB no país. Perdeu o protagonismo nacional nessa disputa. Hoje, São Paulo é quase que a joia da coroa do partido, né? Sobrou o estado de São Paulo em termos de grande eleitorado, de relevância, de vitrine. O que aconteceu com o PSDB para chegar nesse momento? Por que o PSDB encolheu para que o bolsonarismo crescesse? Porque não teve posição política. Né? Nós tivemos o governo Lula, no governo Dilma, nós fomos partido o PSDB foi um partido de oposição, claramente de oposição, sem dúvida nenhuma de oposição. Pediu que nós tivéssemos, em vários momentos, trabalhássemos em colaboração com a presidência da República em projetos importantes para o Brasil. O Marco Civil da Internet, o Código Florestal, uma série de legislações sobre direitos humanos, como a Lei Maria da Penha, a continuidade da reforma da Previdência, que nós apoiamos no início já do primeiro governo Lula. Enfim, nós sempre tivemos oposição, nitidamente, o que não impediu que, em algumas pautas, onde havia uma coincidência de pontos de vista entre o PSDB e o presidente e a presidente, nós tivéssemos trabalhado juntos. Né? Pega a Comissão da Verdade, por exemplo, projeto da presidente Dilma. Foi relatado na Câmara pelo Edinho Araújo. No Senado, eu fui o relator. A pedido de quem? Da presidente Dilma. E era de oposição, era o líder da oposição. Então, essas coisas fazem parte da vida democrática. Acontece que o PSDB perdeu o protagonismo porque não tem posição política. Qual foi a posição política do PSDB durante esse mandato? PSDB nacional, estou falando, porque a vitrine é o PSDB nacional. O PSDB votou algumas das pautas mais absurdas, votou na sua maioria, votou a favor do projeto do Bolsonaro. Por exemplo, o voto impresso. A maioria votou a favor. Né? Não foi capaz de dizer claramente a que ele se opunha dentro do atual governo. Ou se era a favor, por que era a favor? Não tinha posição nenhuma. Hoje você tem um candidato ao governo em São Paulo que está com
a senadora Simone Tebet. A mesma coisa, o candidato do governo do PSDB no Rio Grande do Sul, também Simone Tebet. Você chega lá em Mato Grosso do Sul, o PSDB, o estado da senadora, apoia o Bolsonaro, o candidato nosso lá. O candidato do PSDB em Minas Gerais está com Ciro Gomes. Então você não tem mais um partido nacional. Essa é que é a verdade. Por isso é que não tem candidato à presidência da República. Tinha até um candidato aqui à presidência da República, possível, que era o João Dória. O PSDB não quis o João Dória como candidato. Por quê? Porque se o João Dória fosse candidato, ele seria um candidato de oposição. E oposição que daria muito trabalho ao Bolsonaro. Por quê? Porque seria um candidato de oposição de direita, da direita democrática, direita, digamos assim, republicana, né, contra a extrema-direita bolsonarista. Exatamente por isso é que ele foi impedido de ser candidato. Entendeu? Não tem. Essa é a razão. O PSDB hoje perdeu o protagonismo porque perdeu a capacidade de falar com o povo. Nesse caso, então, como o senhor vê o futuro do PSDB? Aliás, tem futuro, precisa ser refundado, já que existe tá acéfalo, digamos assim, né? Não existe uma coordenação nacional. Qual que é o futuro do PSDB, que já foi um partido aí principal e polarizando com o PT? Existe uma direção nacional, mas que não tem capacidade de comando efetivo sobre as diferentes seções do partido. Cada comando, cada região tem a sua própria orientação. Aliás, o PSDB não é único nisso, não, hein? Em geral, é assim. As exceções a isso são o PT, o PSB e o PDT do Ciro Gomes, que são partidos que têm um alinhamento nacional. O resto é essa confusão. Entendeu? O resto é essa confusão. Vaca não conhece bezerro na política nacional, no quadro partidário. Tem partidos que ninguém sabe o que significam. PROS. Você sabe o que significa PROS, a sigla PROS? Eu não sei. Olha que eu fui colega no Senado de senadores do PROS. Não tenho a menor ideia de que isso significa. Entendeu? Bom, e essa é a situação. O PSDB tem que voltar a pensar. Voltar a pensar no Brasil a partir daquilo que constitui a sua, digamos, a sua marca de origem, que é um partido social-democrática. Nós somos uma vertente da social-democracia, um partido que acredita nas virtudes da economia do mercado, mas que tem também que advoga a presença do Estado, do poder público, na promoção de políticas de desenvolvimento e de correção de desigualdades. Né? Quando o senhor citou... Nós somos uma vertente da social-democracia. O PT é outra vertente, talvez mais à esquerda do que o PSDB. Precisa começar a pensar. Né? Se conectar outra vez com a sociedade, promover quadros jovens. Né? Eu não me candidatei à reeleição para o Senado. Eu acho que está na hora de abrir lugar para outros. Né? Quando o senhor citou os partidos que existem um conteúdo programático, ou pelo menos são mais... O senhor citou 3 partidos de esquerda. Por que tem essa dificuldade da direita se organizar em termos partidários? Eu acho que a direita joga com o desenvolvimento natural do conservadorismo. A direita quer conservar o que existe. E para conservar o que existe, você não tem que dar muito murro em ponta de faca. É deixar as coisas seguirem. Só que não dá mais para deixar as coisas seguirem no Brasil de hoje. Se o Brasil não se rearrumar, nós não é que nós vamos acabar. O Brasil não vai acabar nunca. O Brasil é um país forte, um país rico, um país que tem enormes recursos naturais, humanos, intelectuais. Mas vai ficar essa coisa medíocre, vai continuar essa coisa medíocre. Quando você faz a crítica que fez ao PSDB, o senhor acredita que o partido, depois de 27 anos no Estado de São Paulo, ainda tem o que acrescentar aqui, ainda tem o que oferecer para o Estado de São Paulo enquanto governo do Estado? Eu acho que o governador de São Paulo, governador estadual, o Estado não tem na sua competência constitucional grandes atribuições para políticas públicas macro, digamos assim. Tem que ter bons administradores, gente cabeça no lugar, que conheça o Estado, que tenha sido testado em cargos administrativos. E eu acho que tem. O Rodrigo Garcia é um jeito assim. Né? O Rodrigo Garcia passou por vários cargos na administração estadual, foi presidente da Assembleia, uma vasta vivência política. Ele é capaz de, com sua
com a sua índole de deputado, de político, digamos, de sensibilidade, ouvir as pessoas, recolher as expectativas a partir de políticas que nós já fizemos e que são boas, que tem que prosseguir. Outras têm que mudar. Eu sei porque, eu acho que a nossa, na política de saúde, por exemplo, tem muitas iniciativas importantes que podem se expandir, devem se expandir. Aí em Rio Preto nós temos várias, como, por exemplo, a rede Luci Montoro, né? Enfim, eu acho que não há que inventar muito a roda. Tem que ser um bom administrador e um bom político, uma pessoa capaz de ouvir, capaz de formar boas equipes e fazer as coisas que têm que ser feitas, como o Serra fez quando era governador. O senhor aí é uma pessoa que conhece Rio Preto, é de Rio Preto, conhece a política local. Vamos usar o Rio Preto como um exemplo mais desse interior profundo de São Paulo, vamos dizer assim, né? Não é um Na exemplo opinião pelo do senhor, Rio por que Preto, o é vanguarda. bolsonarismo teve uma aderência tão grande junto a esse eleitorado que persiste hoje? Por mais que as pesquisas aí mostrem o Bolsonaro com algumas dificuldades, com rejeição, nós que cobrimos o dia a dia percebemos que o bolsonarismo raiz, vamos dizer, ele ainda está muito forte no interior, em Rio Preto, junto ao empresariado de Rio Preto, médicos. E eu queria saber a que o senhor atribui essa aderência tão grande. Uso o Rio Preto como um exemplo, mas um exemplo desse Rio Preto, Ribeirão Preto, essa região do estado de São Paulo. Olha, eu não saberia dizer, eu não tenho pesquisa sobre isso. Eu tenho amigos que votam no Bolsonaro, evito falar sobre esse tema, e amigos que votam no Lula. Tem o Simones também. Agora, sinceramente, eu não saberia dizer. Eu não tenho pesquisa. Eu acho que existe, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, como em outras cidades desse mesmo perfil, existe um eleitorado forte do Bolsonaro. Senão, ele é um candidato competitivo. Não sei se vai ganhar a eleição, mas é competitivo. Por razões que gente que acha que ele realmente... Qual a aposta do senhor hoje? Embora tenha um apoio, o senhor acha o cenário? Qual a leitura que o senhor faz? Na opinião do senhor, Olha, vai dar vai ser Lula. o quê? Vai dar Lula. Por que eu acho isso? Com base nas pesquisas. Não é? Primeiro, eu acho que as pesquisas mostram as convicções do eleitor já muito consolidadas. Você pega pesquisas mais recentes, Datafolha e esse instituto que é o antigo Ibope, mostra que 80% das pessoas já decidiram o voto. Ou no Lula ou no Bolsonaro. Está muito claro isso. Não é uma novidade. O Bolsonaro não é alguém que vai chegar, olha, eu sou o Bolsonaro, todo mundo já sabe quem é. Mesmo porque ele está no governo. Em uma boa parte, quando um governante pleiteia uma reeleição, o plebiscito... Há um plebiscito sobre o governo dele. E aí o peso da rejeição, da reprovação do governo é muito grande, o governo dele. Por outro lado, o Lula também é arquiconhecido. Tudo aquilo que era possível falar contra o Lula já foi falado, da mesma forma contra o Bolsonaro. Então, isso está muito, muito definido. Né? E aí você tem, neste universo grande, você tem uma parte que ainda não tem definição. Então, são Ciro Gomes. Pesquisa mostra que a maioria dos ciristas, num segundo turno, tende para o Bolsonaro, para o Lula. Igualmente, Simone Tebet. Não é? Por quê? Porque são pessoas que, de alguma forma, se colocam contra a situação atual, contra o governo atual. Não querem o governo atual, senão votariam no Bolsonaro, declarariam voto no Bolsonaro. Há uma diferença já bastante razoável. As pesquisas dizem entre 15% e 10%. Entre um e outro no primeiro turno. Né? É uma diferença grande. Se imaginar que nós temos agora menos de 40 dias para a eleição, é muito difícil haver uma mudança disso. Pode haver uma mudança, assim, digamos, marginal. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, em função de uma gafe que um candidato comete, de uma propaganda bem feita, disso, aquilo, mas é sempre uma coisa na margem de erro, né? Então, acho que o quadro está muito definido e definido em favor do Lula, acho eu. Só aproveitando também, falando sobre um pouco dessa trajetória do PSDB, em 2014, né, quando houve a reeleição da presidente Dilma, houve até uma contestação do PSDB na época em relação
a questão da votação. Inclusive, isso é citado pelos bolsonaristas hoje, né, que alguns dizem até que o Aécio venceu aquelas eleições, mas que as urnas foram fraudadas. Mas eles utilizam o que o próprio PSDB questionou, né, alguns integrantes do PSDB questionaram. Depois nós tivemos o impeachment da Dilma, que também, né, teve o apoio do PSDB, e isso foi levando, e com isso nós tivemos depois a ascensão do bolsonarismo. Olhando em retrospectiva, o senhor acredita que o partido errou em alguns desses movimentos, por exemplo, na própria questão do impeachment da Dilma? O senhor acredita que deveria ter feito diferente e o senhor faria diferente? Fabrício, você juntou muita coisa, um balaio de perguntas. Vamos por partes, né? Primeira coisa, o PSDB não contestou o resultado da eleição, quando a Dilma ganhou. Essa é uma mentira que está sendo repetida e que até alguém tão bem informado como você acaba repetindo isso. Não é verdade. Eu estava ao lado do Aécio, na casa da irmã dele, em Minas Gerais, quando saiu o resultado. Eu estava ao lado dele quando ele telefonou para a presidente Dilma, para cumprimentá-la pela vitória. Ao lado dele quando ele deu uma entrevista à imprensa, também dizendo que cumprimentava, reconhecia a derrota. Isso é incontestável. O que o PSDB fez, a direção nacional do partido, diante de algumas dúvidas que surgiram sobre episódios que ocorreram durante a apuração, foi pedir que o tribunal autorizasse uma auditoria, não sobre o resultado da eleição, mas sobre os procedimentos que foram utilizados durante a votação. Procedimento. Não contestamos a contagem dos votos, mas aquilo que aconteceu, a interrupção que aconteceu na contagem, em um certo momento e tal, porque havia parte do nosso eleitorado, e da imprensa também, uma certa dúvida sobre o que teria acontecido. Nós fizemos um pedido ao Supremo, ao Tribunal Eleitoral, o tribunal autorizou, foi contratada uma equipe de especialistas como é que chama, em informática e tal, que apresentaram um relatório com algumas sugestões, muitas delas foram aceitas. O ministro Barroso reconhece isso, agradeceu ao PSDB as sugestões que foram feitas, e agora vem com essa história que nós contestamos a eleição. Isso não é verdade. Não é verdade. Basta você verificar, pega as declarações do ministro Barroso na época, que era o presidente do tribunal. Bom, isso é um fato. O outro fato, o impeachment. A presidente Dilma caiu porque ela perdeu apoio político. Essa é que é a verdade. Assim como o Collor caiu também. Não foi por causa do Fiat Elba, não. O Collor caiu porque, depois do plano Collor, que foi uma porrada, né, que confiscou a poupança, e que as pessoas acreditavam que aquilo seria uma salvação contra a inflação, a inflação voltou. Por isso é que o Collor perdeu o apoio político do Congresso, um Congresso que havia aprovado o plano Collor, que foi uma das coisas mais violentas que a história política brasileira registra. O Congresso aprovou. Depois, como voltou a inflação, aquilo foi uma coisa horrorosa. E aí pegaram, evidentemente, fatos que ocorreram no governo dele. Dilma se elege em 2014 fazendo... Eu participei de alguns debates, não participei da preparação de debates. O Aécio apontava já nos debates problemas sérios na economia brasileira. Uma crise que estava já em formação, uma tempestade que estava à vista. E a Dilma desconheceu. Que nada, isso não é coisa nenhuma e tal. Acontece que a crise se revelou com muita ênfase, com muita nitidez, logo depois da posse, né? E ela foi obrigada a adotar um programa econômico rígido com Joaquim Barbosa. Joaquim Levy, melhor dizendo. Programa econômico rígido. E aí, meu caro amigo, ela acabou perdendo também a sustentação política. Houve, na gestão orçamentária, houve sim um problema de pedalada. Mas eu diria que foi, como eu me lembro, eu sou de formação católica e fiz aí o minha curso para a primeira comunhão com o Monsenhor Leibniz. E ensinou que havia pecados mortais e pecados veniais. Eu acho que foi um pecado venial. Acho, sinceramente, acho a punição exagerada. Mas, do ponto de vista, digamos, jurídico, tinha um fundamento.
Mas o problema maior era o problema político. Ela perdeu sustentação política. Eu era senador. O impeachment, para ser aprovado, precisaria de 3/5 de votos favoráveis ao impeachment. Ela não teve isso. Ela não foi capaz de ter 173 votos na Câmara a favor dela. Então, quando o projeto chegou no Senado, o caso já estava, o jogo já estava jogado. E eu, evidentemente, eu era um líder da oposição, líder do PSDB, não ia votar a favor, contrariando uma decisão quase unânime da Câmara, né? Enfim, é isso. Não acho que eu teria feito diferente. Porque eu, pessoalmente, quando recebi a batata quente, a Câmara já tinha afastado a Dilma. O presidente era o Temer. Teve como leitura do senhor também, olhando à Agora, é claro que distância, o impeachment. ou como Só dizer para impressão, você, a gente teve em eu acho. Só um minutinho, 2018. deixa eu dizer para você. Eu acho que foram traumas que abalaram digamos assim, a confiança do povo no sistema político. Tanto o Collor quanto a Dilma. Embora não tenha havido golpe nem contra o Collor, nem contra a Dilma. Foram circunstâncias que abalaram a confiança do povo no sistema político. Se pudesse Esse ter sido sentimento evitado, era melhor. antipolítica. Exatamente. Em função disso tudo, que na verdade desse caldo todo, a gente teve nessa onda bolsonarista de 2018 uma mudança muito grande no perfil da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas. Vamos falar em Rio Preto, por exemplo, nós temos 3 deputados estaduais políticos fortes, tradicionais, que não se reelegeram, né? A gente teve uma mudança aí, varreu da cena muitos nomes Foi uma conhecidos, com enxurrada, né? trabalho, com voto consolidado. E trouxe aí uma bancada muito influencer, digital, as bancadas da bala, a bancada da Bíblia. O senhor acha que esse processo agora, ele deve consolidar essa mudança de 2018 ou há uma tendência menor hoje do bolsonarismo em reeleger todas essas pessoas? Olha, eu acho que a presença de pessoas que têm. A eleição de pessoas que têm presença muito forte nas redes sociais, ele vai continuar. Porque, incontestavelmente, o diálogo político se faz, em grande parte, nas redes sociais, né? Então, isso deve às pessoas que têm maior influência, maior, digamos, familiaridade, sabem usar os instrumentos do digital, tendem a ser eleitas, né? Eu acho que o bolsonarismo exacerbado, haverá alguns que vão encarnar esse pensamento, essa corrente de opinião. Pega essa senhora, como se chama? Eu esqueci, foi a mais votada em Rio Preto, deputada federal. Como é o nome dela? A Janaína Pascoal. Essa é estadual, tem uma federal. Colega do. Não, desculpa, a Joyce Hasselmann. Joyce, a outra também. A Joyce já saiu, mas tem uma outra que continua firme aí no bolsonarismo. Ela vai ser eleita. Por quê? Porque o bolsonarismo é uma corrente política que existe, que veio para ficar. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira, estava encoberta. Não havia uma pessoa que fizesse ela sair para fora. O Bolsonaro fez isso. E é algo que vai ficar. Então, eles terão presença. Temas como a segurança pública se presta muita demagogia. Claro que se presta demagogia, você vai ter também esta bancada, né? A bancada da segurança pública. Eu espero que trate da segurança pública com seriedade, não com espetáculo. Espero que sim. Agora, você tem vários nomes também que estão voltando, porque a influência da Lava Jato destruiu o sistema político brasileiro, né? Assim como a Operação Mãos Limpas na Itália destruiu o sistema político italiano, deu margem a uma confusão muito grande em que todos os gatos são pardos. Agora vão começar a haver uma certa decantação, a ver opinião, quem é que você vai votar, vai ver quem que a pessoa fez no passado, qual é a ligação efetiva que tem com a cidade, no caso de Rio Preto, né? Enfim, eu acho que tende a haver uma normalização, mas não há dúvida nenhuma que os candidatos bolsonaristas terão voto, porque o bolsonarismo é forte. Bom, queria agradecer então, senador, a participação do senador a esse bate-papo aqui no Diário Talks. E a gente aguarda a presença também física quando o senhor estiver aqui em Rio Preto. Senador, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Maria Helena. Obrigado, Lucas. Forte abraço para o senhor. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço a vocês e por todos aqueles que vão nos ver, que estão nos vendo e vão nos ver.
Obrigado.